Olá, então, caros alunos, demais participantes aqui do nosso boletim de conjuntura semanal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor André Frota, estou aqui também com a presença do professor Álvaro, que vai nos auxiliar aqui também a mediar um pouco essa conversa que nós vamos ter nesse boletim de conjuntura super especial e também bastante polêmico, devido à semana que nós tivemos, especialmente a semana passada, no qual o foco fundamental, boa parte da agenda internacional, especialmente também dos principais hashtags que a gente encontrou no Google Trends e também no Twitter, tiveram relacionados ao tema queimada. Então a gente teve na semana passada e também esse final de semana uma reunião do G7, que foi não para discutir esse tema, mas no qual se discutiu também sobre a presidência francesa, se discutiu então como se deu, como levar em conta, como abordar esse tema do desmatamento na Amazônia. Então, antes propriamente de iniciar aqui a nossa conversa, também quero procurar adotar uma metodologia o mais dialógica possível, na medida em que a gente tem um curto espaço de tempo e, por outro lado, esse tema se tornou bastante polêmico ao longo da semana. Então, eu queria pedir que vocês interagissem em menor medida para a gente tentar aumentar aqui o grau de interação durante esse tempozinho que a gente tem aqui de interação nessa live sobre a Floresta Amazônica e o G7. Eu queria só fazer uma breve correção antes da gente iniciar. A gente divulgou ali no nosso flyer como sendo o G8. O que acontece? O G7, que é a configuração original das principais 7 economias do mundo, ela passou um tempo a se chamar G8 devido à inclusão da Rússia. Acontece que a Rússia ela foi expulsa em 2014 devido à situação que aconteceu derivado da Crimeia. A anexação da Crimeia gerou um desentendimento relativamente intenso dentro dos países que ocupavam o G7, e aí ela voltou, enfim, o G8 ela voltou a se chamar então G7. Então a gente veiculou essa informação colocando G8, mas na verdade é G7 no nome formal. No entanto, se a gente for observar, a gente tinha 8 participantes na reunião do G7, dessa vez especificamente. A gente inclui também, e de fato foi incluso, o presidente da Comissão Europeia. Então esse também foi um membro que esteve presente ali durante os debates desse fórum de coordenação que é o G7. E, de fato, o G7 ele tem uma característica bastante interessante, Álvaro, de que ele tem um baixo grau de burocratização. Existem organizações internacionais que elas têm um nível de burocratização super extenso, e o G7 é um deles que tem um baixo nível de burocratização. É basicamente uma reunião coordenada entre as 7 maiores economias do mundo, historicamente maiores economias do mundo, e que ela é feita a partir então de reuniões anual. Então é uma reunião bastante importante que reúne, em geral, um dos 7 países preside essa reunião, se alterando ao longo dos anos. Nessa reunião específica foi então a França, que foi o principal coordenador, enfim, quem presidiu os encontros do G7. E se vocês quiserem ter acesso, vocês podem entrar lá no próprio site. Existe um comunicado conjunto que foi então veiculado e ele está disponível para vocês lerem. Em geral, no comunicado do G7 a gente tem temas, a gente tem certas posições que são coordenadas, mas que acabam não tendo o grau de eficácia e importância que o que está sendo combinado sem que venha a público é feito. Então, boa parte da coordenação que se dá no G7, ela não vem tanto a público, ela acontece muito em portas fechadas, são decisões que são muito importantes, são tomadas, e entre essas decisões existem algumas que são abertas e destinadas então nos comunicados do G7. A gente tem um outro informe que eu queria dar também, eu acho que esse é de bastante importância para nós, a gente está, especialmente agora para os alunos, Álvaro, que nos assistem, os alunos que estão ativos nos cursos de Ciência Política e Relações Internacionais, que a gente está divulgando uma pesquisa no ambiente virtual de aprendizagem. Então, se vocês puderem, quando vocês acessarem o ambiente virtual de aprendizagem, entrarem na pesquisa que está lá, é uma pesquisa que vai procurar captar como que se dá a utilização de mídias sociais por vocês. Então, tentem responder as questões objetivas que tem lá, quando que vocês usam, se vocês usam com frequência, vocês usam o Instagram, usam o Face, vocês usam as mídias então que se utilizam mais de podcasts, como é o caso do Spotify, como é o caso do SoundCloud, usam também o Twitter. Então tentem responder esse questionário que ele vai auxiliar a gente aqui dos cursos
a conseguir criar uma metodologia que atinja vocês e especialmente a gente conseguir interagir e dialogar com mais frequência e também com maior qualidade progressivamente. Então a gente ficaria muito grato caso vocês respondessem esse questionário. Quanto maior a adesão, mais a gente consegue captar o perfil de utilização das mídias sociais por parte de vocês aqui dos nossos cursos. Então não sei se já tem alguma interação, Álvaro, aqui na nossa página. Temos aqui o pessoal dando boa noite, né? A Caroline Cordeiro já deu boa noite. A Vanilda Valentim já deu boa noite. O Antônio Batista, a Thalita, nossa professora aqui. A Sandra Arantes, o Everton Batista, Marco Aurélio e a Miriam Fav. Tá. Muito bem, então o pessoal está entrando aqui, vamos dar boa noite também para eles. Boa noite, pessoal. Então fiquem super à vontade para fazer aqui os seus questionamentos, para interagir conosco. Essa é um espaço que a gente procura, de fato, tentar ser um espaço interativo, não só para alunos, também para aqueles que não são alunos, para aqueles que se interessam por temas de conjuntura internacional. E esse é um espaço exatamente para isso, para a gente tentar proporcionar esse diálogo que se estabelece tanto de professor com aluno e também de aluno para aluno. Vocês também podem interagir entre vocês, se adicionar. A gente tenta criar esse momento de criar relações, criar conexões aqui e em torno de temas de conjuntura internacional. Então a gente fez 2 semanas atrás, inclusive tanto estava eu quanto estava também aqui o Álvaro, a gente fez um boletim de conjuntura no formato de uma live que também vinculou sobre o tema a floresta amazônica e a política internacional. Então nesse boletim de conjuntura de 2 semanas atrás, nós procuramos tentar fazer um certo esclarecimento, ou melhor, tentar qualificar a forma como vocês tentam organizar a informação sobre como pensar a relação desse espaço, que é o ambiente amazônico, com a política internacional. Ele estava muito pautado, essa live estava muito pautada 2 semanas atrás pela troca, enfim, pelas polêmicas que ocorreram entre o ex-diretor-geral do INPE, que é o Ricardo Galvão, com o presidente da República, o Jair Bolsonaro. Então houve um afastamento do Ricardo Galvão e se estabeleceu uma certa tensão ali sobre como vai se estabelecer e como iriam então ser medidos e qual seria a confiabilidade dos dados que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais publicaria a partir de então. Quase de uma maneira, enfim, por uma coincidência, enfim, por uma certa conjunção de fatores, nas 2 semanas seguintes, foi o que aconteceu na semana passada, a gente teve então esse período em que se iniciaram um volume de queimadas relativamente extenso ao longo de todo o território brasileiro, em torno então do território nacional, seja para as várias finalidades que as queimadas têm no território nacional. Então isso chamou uma atenção internacional tão grande que ocupou todos os espaços nas principais mídias sociais, especialmente no Twitter e também nos trends do Google, as pessoas pesquisando o que é queimadas, pesquisando a Amazônia, isso se tornou um dos principais tópicos. Isso foi atingir lá o G7, especialmente também por uma troca, uma certa rusga entre declarações do presidente francês, o Emmanuel Macron, e também tanto o próprio presidente da República Brasileira, quanto também alguns dos seus apoiadores e também do próprio ministro da Educação, que também publicou uma nota criticando o presidente francês. Então essa situação de, vamos dizer assim, de instabilidade entre o Estado brasileiro, mas especialmente as lideranças que estão ocupando a pasta no Estado brasileiro e também especialmente o presidente francês, gerou uma série de incertezas sobre a política ambiental adotada pelo governo atual, sobre qual é o grau de comprometimento da política ambiental adotada pelo governo atual sob a gestão do Ricardo Salles e o quanto de desmatamento na Amazônia de fato a gente vai ter ao final dos 4 anos de gestão, enfim, dessa primeira gestão, desse primeiro governo Bolsonaro, caso a gente tenha um segundo ou caso a gente encerre esse governo após 4 anos. Então, o que a gente notou foi um início de
vamos dizer assim, de constrangimento muito grande por parte da atual administração em torno de uma série de focos de incêndio que se formaram ao longo do território brasileiro, e esses focos acabaram chamando muita atenção dos jornalistas, chamando boa parte da opinião pública nacional e da opinião pública internacional. O que acontece é que a opinião pública internacional, ela reagiu de uma maneira bastante dura e bastante crítica à gestão, especialmente a declarações do presidente da República. E foram declarações que iniciaram com um tom de enfrentamento da opinião pública internacional, e aí a gente tem os principais jornais internacionais, como é o caso do New York Times, como é o caso da BBC, como é o caso de outras fontes que produzem opinião e que de fato boa parte dos demais veículos acabam reproduzindo essa opinião e acabam divulgando nas suas próprias páginas. As principais instituições de produção de opinião pública internacional e também de reprodução dessa opinião, eles acabaram então adotando uma posição extremamente crítica sobre a posição brasileira, e especialmente sobre a forma como a posição brasileira se manifestou de maneira a negar esse tipo de acontecimento no Brasil. Então, teve um problema também, né, professor, que as celebridades aí que tem lá os seus milhões de seguidores nas redes sociais, digamos, não contribuíram para o debate nessas semanas que passaram, né? Elas digitaram lá nos seus buscadores incêndio na Amazônia, pegaram a foto e começaram, que absurdo, né? Salvem as girafas, né? Daí até agora o pessoal tá tirando bastante sarro agora, né? Que uma moça, acho que tatuou uma girafa aqui no peito, no busto, dizendo, né? Salve a Amazônia. E, né, a gente sabe que não tem, até o que nós sabemos, não tem, né? Os ricos lugares, né? Então, as celebridades que tinham que ter também, né? Nós aqui na academia tentamos ter uma parcimônia, uma pesquisa para contribuir para o bom debate, né? Nós com nossos seguidores tentamos manter uma linha de raciocínio. As celebridades não contribuem quando elas passam a compartilhar algo que não é verdadeiro, ou que foi verdadeiro há um tempo atrás, mas que não contribui com o debate atual. Então tudo isso, digamos aí, vai engrossando o caldo ali do debate sobre a Amazônia. Sim, exatamente. Então acho que o ponto que acabou se tornando um ponto bastante sensível e talvez seja uma das maiores fragilidades quando a gente pensa esse tema é o volume de desinformação que existe sobre o assunto. Exato. Então talvez seja esse um dos principais problemas que a gente tenha notado, especialmente nesse tema específico que é o desflorestamento na Amazônia, que é o volume de desinformação que existe sobre o tema. A gente até procurou 2 semanas atrás, quase que adiantando o que aconteceria nessas semanas seguintes, o tema sobre o monitoramento sobre o desflorestamento na Amazônia. A gente procurou divulgar então aqui os sites que estão disponíveis no próprio Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, que já relatam e já demonstram qual é a série histórica sobre o desmatamento na Amazônia. Então, isso são dados consolidados que vão até o final de 2018. Como a gente está ainda, já passou no primeiro semestre de 2019, mas a gente ainda tem dados que ainda estão sendo produzidos. De fato, existem programas que monitoram em tempo real, como é o caso do próprio DETER, que é o Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que ele vai também apresentando dados que são dados diários ou dados também em tempo real. No entanto, a gente tem o outro programa, que é o Programa de Desflorestamento na Amazônia, que é o PRODES, que na sua própria plataforma digital, ela fornece então uma tabela com os dados consolidados sobre desmatamento, se a gente comparar o ano de 2004 até o ano de 2008. Colocamos a tabela. Você pode colocar a tabela, por favor, Álvaro? Hoje, então, estamos estreando aí um programinha para quando a gente falar de algo, a gente tentar colocar algo para auxiliar vocês aí na visualização. Então, tabelinha na tela, professor. Muito obrigado, Álvaro. Então, aqui a gente está também procurando se utilizar desse recurso um programa que a gente instalou, que está procurando também compartilhar com vocês esse tipo de informação mais visual. Então, essa é uma tabela que está presente no próprio site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e ela é uma tabela resumo dos dados desse programa, que é o PRODES, que é o Projeto de Desflorestamento na Amazônia. Então, se vocês forem observar lá, entre 2004 até 2018, ele está dividido os estados que estão
então, que fazem parte da Amazônia Legal, e a gente tem lá o número total de desmatamento em cada um desses estados, e somando então o número total de desmatamento na área da Amazônia Legal. Então a gente inicia lá em 2004 com uma taxa em torno de 27 mil, ou melhor, com um número absoluto em torno de 27.700 quilômetros quadrados de desmatamento ao longo de um ano. É um número muito avassalador, é um número que a gente inicia os anos 2000 com esse número, ou seja, quase 30 mil quilômetros quadrados de desmatamento anual da Amazônia. Isso é uma taxa gigantesca, e é uma taxa que foi sendo reduzida progressivamente de 2004 para 2005, para 2006, para 2007. Então, essa taxa sai lá de quase 30 mil quilômetros quadrados para a gente chegar lá nas taxas menores em torno do ano de 2012, de 4.500 quilômetros quadrados de desmatamento anuais. Então a gente já entre 2004 e 2012 a gente teve um decréscimo progressivo nas taxas de desmatamento. O que acontece é que a partir daí, a partir do ano de 2012, a gente passa a mais ou menos estabilizar em torno de 4 e 5 mil quilômetros quadrados de desmatamento, e essa taxa passa a se inverter progressivamente a partir do ano de 2016. Então, em 2016, a gente passa a ter em torno de 7.800 km² de desmatamento. Esse número desce um pouquinho para 6.900 no ano de 2017, e ele volta a aumentar para o ano de 2018 em torno de 7.536 km² de desmatamento. Então, isso indica, quando a gente compara o ano de 2017 para o ano de 2018, isso foi um pouco do que a gente comentou já há 2 semanas atrás aqui nesse boletim de conjuntura, a gente teve um aumento de 8% em números absolutos na Amazônia Legal como um todo, da sua taxa de desmatamento. Então, vocês vejam, a gente teve um decréscimo nos números absolutos, quando a gente compara o ano de 2004 até o ano de 2012, a gente estabilizou mais ou menos ali no ano de 2012 em torno de 4 e 5 mil km² de desmatamento e voltou a crescer a taxas que não chegavam a 10%, que de fato é um crescimento também que não pode ser menosprezado. Mas a gente estabilizou ali no ano de 2008 com uma taxa relativamente crescente, de novo um aumento do desmatamento na Amazônia, em torno de 8%. Isso não se dá também, ou não se deu especificamente nesse ano, na transição de 2018 para 2019, não se deu de uma maneira uniforme em todo o território nacional. Isso acabou também se dando de uma maneira diferenciada. Certos estados, substancialmente o desmatamento. Então a gente tem estados em que essas taxas foram negativas, como por exemplo é o estado do Mato Grosso, como por exemplo também foi o estado do Maranhão, que reduziram suas taxas de desmatamento. É isso importante notar. E em outros estados a gente teve um acréscimo também bastante significativo nessas taxas de desmatamento. O estado do Acre, por exemplo, um aumento muito significativo nas suas taxas. A gente tem o estado também de Roraima com um acréscimo muito significativo nas suas taxas. Então, o que esses dados demonstram? Que são os dados consolidados até o ano de 2018. Que sim, há um aumento no desflorestamento na Amazônia, mas esse aumento não é linear, ele não acontece de uma maneira uniforme em todos os estados, ele acontece de uma maneira mais intensa em uns estados e menos intensa em outros estados, mas ele também não é um dado que nos vincula à situação que nós estávamos em 2004, com quase 30 mil km² de desmatamento. Isso é uma coisa, pode falar. Eu não sei se vou interromper esse raciocínio, por favor. Mas a Miriam Fábio fez um comentário que nós estávamos observando lá embaixo antes de adentrarmos aqui, que é o fato de que agosto e setembro são meses quentes e secos e que as queimadas ocorrem. Daí tem aquele ponto que o professor colocou, que tem as queimadas que são, digamos, legais e as queimadas que são ilegais. Sim. Esse é o ponto, talvez, chave da discussão, de entender os limites. Sim, perfeito. Então, assim, eu estava procurando fazer agora só um pouco uma reconstituição do que a gente fez 2 semanas atrás, para a gente tentar qualificar um pouco sobre bases mais empíricas possíveis esse debate. E a gente está usando, então, os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é uma fonte confiável
de informação. De fato, os principais programas para medir desmatamento, eles vêm do próprio Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É essa a instituição que nós devemos procurar tanto extrair informação, quanto também cobrar de que mande as informações de uma maneira transparente. Então a gente deve tanto extrair informações quanto cobrar. O que acontece quando a gente pensa o caso das queimadas, e aí a gente entra um outro programa do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é uma outra plataforma, é uma outra equipe que vai gerenciar, é um outro programa. A gente tem também, anualmente, esses múltiplos focos de queimadas que acontecem não só na Amazônia, acontecem no Cerrado, acontecem em múltiplos biomas, acontecem esses focos. O que acontece é que existe um tipo de queimada, que é esse tipo de queimada que ela precisa da autorização, enfim, na verdade todo tipo de queimada precisa da autorização do órgão municipal, então a gente precisa, o agricultor, quando ele vai fazer uma queimada, ele precisa entrar em contato, ele precisa informar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do seu estado, ele precisa informar o órgão fiscalizador municipal de que ele vai operar essa queimada, qual é o tamanho da área, como ele vai controlar. Isso precisa ser consertado com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Não se pode adotar uma ação que potencialmente envolva um risco coletivo sem consenso dos órgãos de fiscalização. Então, todo tipo de queimada ela precisa ser informada imediatamente quando ela for ser realizada. De outro lado, a gente tem um outro tipo de queimada, que é essa queimada, então, que ela é uma queimada criminosa, que ela é feita, então, para atingir uma área de floresta nativa, que esses grupos, enfim, esses produtores, sejam produtores rurais, sejam, enfim, qualquer tipo de agente privado que tenha um interesse sobre essa área e tenha o interesse de explorar economicamente essa área, e daí vai lá e taca o fogo para depois conseguir utilizar e explorar economicamente, seja para utilizar com uma produção agrícola, seja para se utilizar, por exemplo, uma produção pecuária, para colocar gado, enfim, qualquer tipo de produção que vai ser utilizado. Então, esse tipo de queimada, que ela é uma queimada criminosa, ela atinge diretamente essas áreas de mata nativa. O que acontece é que, quando a gente observa o mapa que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ele disponibiliza, a gente tem muitos focos de incêndio. A gente observa esse mapa, ele está, enfim, metade do país ele está vermelho. Porque a gente tem muitos focos que estão acontecendo. O que acontece é que não é muito simples discernir o que é um foco de queimada controlada numa área de pastagem feito por um agricultor que informou o seu órgão de fiscalização local, do que é uma queimada criminosa em cima de uma mata nativa que ela é feita com esse objetivo de desmatar essa área de mata nativa para então ocupar ela e utilizar economicamente. Essa segundo tipo de queimada, ela já vem depois desse desbaste que é feito quando você coloca uma corrente, coloca dois tratores, um do lado e outro do outro, eles vão passando com essa corrente e vai derrubando toda essa floresta que está em cima. Uma parte dessa madeira que fica enfim, depositada, fica caída no terreno, ela é vendida, outra parte ela é deixada no próprio local para secar, e depois, quando ela secar, ela é queimada para limpar o resto do terreno. Então, essa é uma queimada criminosa. Isso certamente também aconteceu nesses últimos dias, certamente isso aconteceu, junto com essa outra queimada, que é essa queimada controlada. Então, o que está acontecendo é a necessidade do poder público federal, em conjunto com o poder público estadual e municipal, identificar o que é uma queimada controlada do que é uma queimada criminosa. E aí que está o desafio da coisa. Só que o que acontece é que esse volume de informação, enfim, essa necessidade de fiscalização, ele acaba sendo, num certo sentido, obscurecido pelas fontes de comunicação nacional e internacional, que acabaram adotando uma posição de controle e também de pressionar o governo para ele mudar o perfil de política ambiental que vem sendo adotado segundo essa forma de entender desses principais veículos de informação internacional. E aí que a gente chegou lá no G7. E essa que seria propriamente o foco aqui desse nosso diálogo. Quais são as liberdades que o G7 tem quando a gente pensa o caso da política ambiental brasileira? Na prática, o G7 não tem autonomia nenhuma para
exercer e para mudar qualquer tipo de decisão que seja tomada pelo governo brasileiro. O governo brasileiro é soberano para adotar as decisões que tomar, baseado, obviamente, nas leis brasileiras, na política brasileira, obviamente nas instituições, e especialmente no funcionamento que as instituições deveriam ter no caso do Estado brasileiro. No entanto, de outro lado, existe uma série de interesses da política externa brasileira atual de tecer acordos comerciais com os principais atores das relações internacionais, as principais economias que estão presentes no sistema internacional. Então existe o acordo Mercosul com a União Europeia, que é um dos principais temas da agenda internacional hoje, especialmente da agenda brasileira, que é tentar criar esse acordo, e ele precisa ser ratificado. Ele já foi negociado pelos presidentes brasileiros e os demais membros da União Europeia, mas ele precisa ser ratificado nos diversos congressos. Para que ele seja ratificado nos diversos congressos, essa é uma segunda etapa na negociação desse acordo. O que acontece é que, se há uma mudança de posição por parte de certos governos, como por exemplo seria o caso do governo francês, podem se criar cláusulas ou podem se criar adendos ao longo desse processo de negociação com os legislativos nacionais de cada um dos estados, de se criar novos adendos. Um dos primeiros requisitos que já foi negociado durante a própria formulação do Acordo Mercosul-União Europeia foi que o Brasil não saísse do Acordo do Clima. Essa foi uma negociação que a política externa brasileira aceitou. De outro lado, a gente tem a possibilidade disso se aprofundar, vinculando também metas para a redução do desmatamento. Eu, particularmente, imaginei que nessa reunião do G7 isso seria consertado, isso seria uma das principais bandeiras a ser defendida pelo presidente francês junto com os demais membros do bloco europeu, que estavam presentes no G7. Só que o que aconteceu foi que não só isso não foi algo a ser perseguido, como houve uma postura de maior contenção por parte da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, de procurar moderar as posições do presidente francês, Emmanuel Macron, e tentar manter uma postura e um canal de diálogo e um canal de maior mediação com o presidente brasileiro. E qual que seria, no meu entendimento, enfim, no entendimento de outros analistas, quais são os interesses da política externa alemã com relação a mediar e ponderar e diminuir o tom do próprio presidente francês? É, obviamente, manter o acordo Mercosul-União Europeia, porque é um acordo muito vantajoso para os europeus. Esse é um acordo vantajoso para o Estado brasileiro, ele tende a ser desde que as condições pelas quais ele seja negociado sejam justas. De outro lado, ele tende a ser muito vantajoso também para os países europeus, porque é um mercado potencial muito grande para os produtos europeus. Então, as vantagens comparativas que os europeus vão ter, especialmente os produtos industrializados alemães vão ter com o mercado brasileiro, não só com o mercado brasileiro, com o mercado presente no Cone Sul, que formam os países do Mercosul, e também, de fato, a gente tem não só o Cone Sul, a gente também tem a Venezuela, que está suspensa por hora do bloco, mas ela pode voltar a se integrar. Há um mercado muito grande para esses países. Então, houve ali, no meu modo de entender, uma posição de moderação da posição ultracrítica do presidente francês com relação a o que poderia ser um G7 que terminaria, então, com um anúncio um pouco mais restritivo. Só para finalizar o raciocínio, Álvaro. Isso acontece, basicamente, com um certo receio de que o Estado norte-americano possa criar um outro acordo com o Estado brasileiro que seja mais vantajoso, mais benéfico e que acabe competindo com o acordo Mercosul-União Europeia. Então, ali na reunião do G7 existiam muitas outras negociações que estavam acontecendo em conjunto, como, por exemplo, o caso do Brexit, e que era talvez um dos principais temas que estava ali presente. Essa reunião do G7, o tema do Brexit ocupou um espaço muito maior do que o tema das queimadas do desmatamento da Amazônia. Até porque a gente tinha ali o Boris Johnson como um primeiro-ministro recém-impossado, que está ali de pronto para estabelecer um acordo de livre comércio com o Estado norte-americano, saindo da União Europeia e indo em direção a um hard Brexit. E o
presidente norte-americano dando a indicação de que vai fazer um acordo, como ele mesmo citou, nunca antes visto, nunca antes sonhado, entre a Inglaterra e o Estado norte-americano. Então, existia ali como um segundo jogo que estava acontecendo negociador, era esse processo entre, de um lado, o Estado norte-americano, a Inglaterra e os demais europeus. Então já existia no G7 ali uma clara divisão entre os europeus e, de outro lado, o próprio primeiro-ministro britânico junto com o presidente norte-americano. Esse era o contexto negociador e que o Brasil acaba entrando em conjunto. E é por isso que a Angela Merkel adota uma posição um pouco mais de moderação. Professor, nós temos aqui várias perguntas positivas. Como nosso tempo já está quase estourando, eu vou jogar as perguntas, vamos tentar ser sucinto, ou se for... A gente pode estender minimamente hoje, né? Claro. Então, vamos lá, por exemplo, aqui, a Sandra Arantes Tobin. É fato que Macron estaria usando tudo isso para evitar acordo da União Europeia, que poderia influenciar negativamente as exportações brasileiras que podem ameaçar o agro na França? Então, a Sandra está fazendo uma pergunta, eu procurei comentar um pouco isso. Vocês vejam, o presidente francês, ele tem que... Quando a gente pensa em política externa, acho que esse é um ponto importante de diálogo com a teoria de relações internacionais e também com os principais autores dentro da política externa, da análise de política externa. A gente tem um autor que é um autor que ele vai procurar usar esse termo, que é o Robert Putnam, que ele vai falar assim, a política externa acontece como um jogo de dois níveis. Um nível que acontece no nível internacional e um outro nível que é o doméstico. Então toda decisão de política externa envolve uma negociação e uma necessidade de se mostrar, enfim, e acalmar e também satisfazer suas próprias bases políticas e, de outro lado, também responder a como o sistema internacional, como a sociedade internacional ela tá dada. Então, a posição francesa ela é, de um lado, de tentar mandar uma certa notícia, mandar uma certa satisfação para os próprios eleitores do Macron, né, que tem um eleitorado bastante diversificado dentro do Estado francês. O Macron é um presidente que ele tem é um presidente de centro, mas que ele capta então votos de todas as fatias do eleitorado francês. E ele estava procurando mostrar para esse eleitorado francês, esse eleitorado mais progressista, de um lado, que ele é um presidente ambientalista, que tem preocupações ambientalistas. E de outro, de que ele não vai também aceitar qualquer tipo de acordo que for feito. Então é claro que o presidente francês está mandando uma mensagem. Só que a posição francesa, na ocasião da própria negociação do acordo Mercosul-União Europeia, foi uma posição favorável ao próprio desenvolvimento do acordo Mercosul-União Europeia. Senão isso não tinha acontecido. É impossível um acordo Mercosul-União Europeia acontecer sem a posição francesa como uma posição de apoio a isso. Então, a posição francesa ela é uma posição de procurar criar o acordo Mercosul-União Europeia. Isso já foi negociado antes. Mas, de outro lado, o presidente francês também quer mandar uma mensagem para uma parte do seu eleitorado de que ele que busca preocupações ambientais, é uma pauta importante também para os próprios alemães. O Everton Batista, uma possível ameaça a uma destruição em larga escala da floresta amazônica não poderia criar um clima de intervencionismo pelos países do G7? Como é o nome dele? Everton. O Everton. O Everton, enfim, é que uma destruição em larga escala é algo que está completamente fora do que está acontecendo no espaço amazônico. Isso não é uma destruição em larga escala. De fato, existe um aumento estatisticamente grande, quando a gente pensa o caso tanto do desflorestamento quanto na incidência de queimadas, mas isso, enfim, não é uma destruição total da floresta como um todo. Não tem uma ação militar ou uma ação... Enfim, existe um aumento nesses índices e são aumentos preocupantes, certamente, não são aumentos que são irrelevantes, muito pelo contrário, eles são aumentos que são estatisticamente significativos, eles devem ser monitorados, tanto a opinião pública nacional quanto a opinião pública internacional deve cobrar isso deve ser um dos principais temas. Mas isso não é o que está acontecendo.
o caso de uma intervenção, ele é completamente descartado. Assim, se nem sanções por parte dos europeus, especialmente do Estado alemão, vieram por causa de um acordo com a União Europeia, imagine uma intervenção. É muito exagerado pensar nesses termos. É um pouco, vamos dizer assim, anacrônico pensar numa intervenção global na floresta amazônica. Beleza. Professor, então, ainda o pessoal gostou aí para essa, digamos aí, da treta entre o Bolsonaro e o Macron, que a tendência é que pare, né? O Macron vai falar assim, deixa ele falar sozinho, vou seguir meu rumo. Mas o Eroilton Birkner pergunta, né, sobre sanções no Brasil, sobre as ameaças do presidente Macron, né? Sobre o que o Brasil vai fazer para dizer, fica na sua, não é? Enfim, veja bem, assim, não existe uma sanção que o Brasil pode adotar, enfim, com relação ao Estado francês, né? Qualquer tipo de sanção que ela possa ser tomada, ela em geral ela precisa passar pelo Conselho de Segurança dos Estados Unidos, que é uma coisa que não faz nenhum sentido na forma, enfim, no contexto atual. Muito pelo contrário, o que a gente pode identificar é uma deterioração nas relações bilaterais Brasil-França. Então isso já está acontecendo, uma deterioração muito grande nas relações bilaterais. A França, ela tinha como característica, sempre teve como característica uma parceria estratégica brasileira. A gente tem laços com o Estado francês, que são laços especialmente culturais, bastante grandes, que a gente tinha, por exemplo, tem a Semana da França no Brasil, a gente tinha a Semana do Brasil na França, tanto do ponto de vista das relações bilaterais, a gente tem também uma certa tradição universitária brasileira que ela deriva em grande medida da tradição francesa. Então existem relações diplomáticas do Brasil com a França que são relações muito importantes. E a França também ela tinha como uma das suas posições a defesa da entrada do Brasil caso ocorresse uma reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A posição francesa era uma posição de apoio a uma potencial entrada do Brasil numa potencial reforma da Carta das Nações Unidas. Isso era um pleito que foi bastante demandado ao longo dos governos Lula I, Lula II e o governo Dilma também. Primeiro o governo Dilma, enfim, isso depois acabou sendo abandonado, mas especialmente nos governos Lula, isso foi uma pauta muito importante. A posição francesa era uma posição de defesa do Brasil como um país a fazer parte de um Conselho de Segurança reformado. A posição francesa era essa, a posição britânica também era de defesa. Na medida em que as relações Brasil-França se deterioram, uma série de temas eles acabam ficando em segundo plano, e uma série de temas que envolvem as relações multilaterais. As relações bilaterais elas são uma porta de entrada para as relações multilaterais e para a agenda multilateral. Então, claro que não é favorável adotar um perfil conflituoso de negociação com uma das principais potências mundiais, especialmente também e parceiro também, e parceiros comerciais, também, potenciais futuros parceiros comerciais. Então esse tipo de disputa é uma disputa que não favorece nem o Brasil e nem a França. Exato. Professor, acho que eu vou agradecer aqui e retomar as pessoas que participaram aqui. A Vanilda fez bastante comentário, é aquela lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Para o Antônio nós já demos boa noite. Miles Brandão, Mauro Cezepanski, deve ser assim que fala, se não for ele nos corrige. O Antônio Batista, Rafael dos Santos Padilha, Amanda Miranda, a Milena, que trabalha aqui conosco, sempre presente. Sandra Arantes Tobin, nós repassamos a pergunta. O Lucas Máximo, coordenador de Ciência Política. Vanildo, o Everton, o Eroilton. Pessoal, vou devolver aqui para o professor encerrar, mas eu só queria, caso tenha ocorrido algum problema, pelo que nós monitoramos aqui, não teve problema na transmissão, né? O áudio correu certinho, a imagem melhorou das últimas transmissões, tá? Então a tendência é que nós iremos aí ir melhorando as transmissões, onde nós vamos poder tentar interagir mais com vocês, né, e melhorar essas transmissões aí. Dá para ver que a gente percebe que melhora quando nós vemos o nível de pessoas simultâneas, professor, que hoje nós temos aqui um pico, né, pelo que das nossas lives,
No momento são 25 pessoas numa live que está durando aí seus quase 40 minutos, né? E o pico ultrapassou esse valor. Então nós sabemos que vocês estão assistindo, que estão gostando, né? E esperamos que vocês continuem. E então eu faço o encerramento técnico, digamos assim, e devolvo aqui para o professor Frota fazer, digamos, o encerramento teórico. Tá. Obrigado então, Álvaro, por possibilitar esses mecanismos para nos auxiliar a tentar aumentar o diálogo e também aumentar o grau de interação com vocês. Eu queria só então lembrar vocês de responderem o questionário que a gente elaborou no AVA sobre o uso de mídias sociais. Respondam lá para a gente conseguir atingir vocês com mais qualidade, com mais frequência, de uma maneira cada vez mais engajada. Muito obrigado pela participação de todos. Esperamos vocês na semana que vem e até a próxima. Valeu, pessoal. Vamos dominar as redes sociais, hein?